Amperge Convida, com Heloísa Carpena. A forma de representação e da própria escolha dos representantes da sociedade são pontos nevrálgicos de qualquer regime democrático. Em todo o mundo, a democracia passa por uma crise e está fortemente ameaçada em muitos países. Portanto, é urgente conhecer melhor as questões relacionadas ao processo eleitoral. Questões complexas que vão desde a integridade das eleições, passam pelo financiamento das campanhas, pela desinformação, a questão da representatividade e vão terminar na própria aptidão da justiça eleitoral para enfrentar esses problemas. As complexidades e os desafios do processo eleitoral são os temas da minha conversa com a doutora Silvana Battini, que é Procuradora Regional da República no Rio de Janeiro e professora de Direito Eleitoral da FGV Direito, aqui no Rio também. Bom dia, Silvana, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar falando sobre, te pedindo para falar, melhor dizendo, né, sobre a cooperação que existe entre procuradores da República com os ministérios públicos estaduais. Nós já tivemos aqui no programa um episódio sobre o processo eleitoral, conversei com a promotora Miriam Shaw no episódio 55, quem não ouviu vai lá conferir. E agora eu quero trazer a sua visão, né? Essa estrutura da justiça eleitoral, ela é sui generis, então eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é que ela está organizada e como é a atuação do MPF na matéria eleitoral. Bom dia, Heloísa. Obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui hoje. Então, essa vivência do Ministério Público dentro do processo eleitoral realmente é muito diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver quem trabalha no Ministério Público, na magistratura. De fato, o sistema de justiça eleitoral tem uma conformação bem peculiar. O que acontece é que a justiça eleitoral, eu costumo dizer, quando eu vou falar em justiça eleitoral, eu estou falando de sistema de justiça, abrangendo também o Ministério Público, é um sistema de justiça de empréstimo, vamos dizer assim, porque ele não tem um corpo de magistrados próprio, como também não vai ter um corpo exclusivo de membros do Ministério Público. Como acontece na justiça comum, né? E mesmo em alguma justiça especializada. A Justiça do Trabalho, por exemplo, ela vai ter uma carreira específica. O Ministério Público do Trabalho é uma carreira específica, né? Você vai fazer concurso para ser juiz de trabalho, concurso para ser do MP do Trabalho. A Justiça Eleitoral não. Ela vai funcionar pegando de empréstimo, na verdade, as estruturas da Justiça Comum. Então, o juiz eleitoral, na base, na primeira instância, em princípio, um juiz estadual de direito que vai acumular a função de juiz eleitoral, assim como no Ministério Público, na primeira instância, quem vai funcionar perante esse juízo eleitoral é um promotor de justiça estadual que vai acumular, então, a função de promotor eleitoral. E, na segunda instância, isso muda, porque na justiça, os tribunais regionais eleitorais são compostos de 7 membros, que também vêm magistratura estadual, magistratura federal e ainda 2 advogados. E o Ministério Público, o membro do Ministério Público Eleitoral, que funciona perante os TREs, é um membro que vem do Ministério Público Federal. Então isso causa uma certa estranheza. Sim, muito diferente. Da mesma forma, na Corte Superior, o TSE também é um tribunal misto, né, de ministros do STJ, ministros do STF e advogados, e quem funciona pelo Ministério Público é o Procurador-Geral Eleitoral, que vem a ser o Procurador-Geral da República. Então, na verdade, o Ministério Público Eleitoral funciona nesse sistema de cooperação entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. A lei do Ministério Público da União, a lei complementar 74, ela traz, na verdade, o Ministério Público Eleitoral para dentro do Ministério Público Federal e que acaba, então, funcionando com essa cooperação, justamente pela maior capilaridade, né, da justiça, do sistema de justiça estadual. O TRE, falando especificamente agora do Estado, né, é um tribunal, como você já trouxe, heterogêneo, né, porque é composto, né, por pessoas, inclusive por pessoas que vêm de carreiras diversas, inclusive por advogados, né?
E os membros têm mandato de 2 anos, então eles não ocupam esses cargos de forma vitalícia. Então essa impermanência ou transitoriedade, você percebe como uma coisa positiva, como uma característica positiva, ou como tudo, né? Tem um lado que também é desafiador, porque a jurisprudência, eu imagino, também não é tão estável, né? Quando você tem essa mudança das figuras que estão atuando. Então, como é que é a atividade do procurador eleitoral em juízo? Então, essa impermanência, essa inconstância é muito característica do direito eleitoral no Brasil. Ela, em parte, se deve a isso, né? Porque os tribunais são tribunais transitórios, digamos assim, porque os membros passam por ali por um mandato de 2 anos, renovável por apenas mais um período de 2 anos. Então, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, ele nunca está com uma composição que permanece igual por muito tempo. Tem sempre gente saindo, gente nova entrando. E, óbvio, com gente nova, você traz novas visões de mundo, etc. e tal. Então, isso traz uma dinâmica da jurisprudência eleitoral muito maior do que a gente vê em outros tribunais da justiça comum. Mas isso não se deve apenas a essa característica, a essa peculiaridade da conformação dos tribunais, mas também da própria legislação eleitoral. A gente tem que ter em conta que o legislador brasileiro, quando ele vai legislar em matéria eleitoral, ele está legislando em causa própria, né? Então, ele acaba que ano sim, ano não, vem com uma reforma, vem com uma alteração. Porque ele está, na verdade, adequando essa legislação com vistas ao próximo pleito do ano seguinte. Então, as nossas reformas eleitorais são em ano ímpar, porque no ano par a gente vai ter eleição. Então, a legislação, ela é inconstante, a jurisprudência também é inconstante, então isso cria, na verdade, um caldo de cultura para atuar na justiça eleitoral absolutamente diferente daquilo que a gente está acostumado. Eu costumo brincar com os meus alunos que não tem nada mais equivocado do que a gente falar em remansosa jurisprudência em direito eleitoral. Não tem nada. Não é nada remansosa. Muito bem. Mas o trabalho do MPF, né, falando especificamente do Procurador da República, os promotores também estão na mesma situação, não se limita ao momento de estar em juízo, né? Vocês têm uma atuação que vem de antes da eleição propriamente. Conta para nós como é isso. Isso é até difícil a gente fazer as pessoas entenderem, porque há uma compreensão meio comum de achar que o trabalho na justiça eleitoral se restringe àquele período da eleição. Isso não é verdade. Não é verdade nem para o Judiciário Eleitoral e nem para o Ministério Público Eleitoral. Para o Judiciário, então, nem se fale, porque a gente sabe que a Justiça Eleitoral ela acumula funções anômalas, né? Então, a Justiça Eleitoral tem uma competência administrativa muito grande e também normativa. Então, o TSE não apenas julga os processos eleitorais, a Justiça Eleitoral como um todo, ela organiza as eleições no Brasil. E organizar é uma atividade administrativa. Sim. E essa atividade administrativa, ela é acompanhada e fiscalizada pelo Ministério Público Eleitoral. Isso acontece durante o ano não eleitoral também, que você tem que se preparar, você tem que organizar tudo que vai acontecer. E também, porque no ano da eleição, onde tudo acontece, as demandas, os conflitos surgem bem antes. A gente tem uma pré-campanha no Brasil, né, forte, que começa ainda no primeiro semestre e que é geradora de conflitos e é amplamente judicializada. Então, o Ministério Público atua muito fortemente nisso. Depois, com o processo eleitoral deflagrado, né, o período dos registros, que é um período muito intenso de fiscalização dos pedidos de registros de candidatura, as infrações decorrentes da propaganda eleitoral, que são num volume muito grande, as grandes infrações que originam ações cassatórias, né, abuso, conduta vedada, compra de voto, tudo isso vai acontecer e se deflagrar até o final do ano eleitoral. Mas só vai ser julgado no ano seguinte. Sim.
E além das prestações de conta, que eu nem toquei no assunto das prestações de contas. Que é o depois, né? Que é o depois, que é uma coisa assim extremamente trabalhosa, porque é muita coisa. Isso tudo vai ter que ser processado, né? Instruído e julgado ao longo do ano não eleitoral, do ano subsequente, enquanto se prepara mais uma eleição ainda porque de 2 em 2 anos essa máquina tem que funcionar, e funciona. A mais recente que nós tivemos foi a eleição municipal, que sempre tem uma temperatura mais elevada, né, do que as outras. Não sei, pelo menos eu como eleitora percebo dessa maneira, quero te ouvir sobre isso. Mas olhando assim, dessas últimas experiências, o que tem sido mais desafiador? O controle das candidaturas, por exemplo, do ponto de vista da representatividade? Eu pesquisei, né, e sei que tem uma questão aí um caso das cotas de gênero, né, que levou à impugnação de determinadas candidaturas, ou os abusos que ocorrem durante as campanhas. O que é mais difícil de tratar? Tudo é difícil, sabe por quê? Porque não tem uma eleição igual à outra, sabe? Quando a gente acha que aprendeu alguma coisa com um pleito e vai conseguir aplicar isso no pleito seguinte, a gente sempre toma uma surpresa. A gente precisa sempre estar preparado para essa surpresa. Então, o que acontece? As eleições municipais, como você mesmo mencionou, costumam ser mais conflagradas, porque nós temos um histórico no Brasil de eleições municipais com violência. Nesse ano tivemos, né? Não no Rio de Janeiro, graças a Deus, mas São Paulo. Mas no interior do Rio, sim. Nós tivemos casos de homicídios e tudo pelo interior. E isso é da tradição, porque são disputas muito regionalizadas e que acabam ficando muito acirradas. E que, às vezes, isso passa um pouquinho abaixo do radar, assim, da compreensão geral, muito mobilizada pelas eleições em grandes capitais, em que esse tipo de problema é um pouco menor, né? Mas são eleições bem complicadas nesse sentido. Mas o que acontece é que as eleições gerais, que são aquelas que envolvem deputado estadual, governador, deputado federal, senador, e a eleição presidencial, na última década, ela tem ganhado contornos também de acirramento. Não dessas disputas de poder regionalizadas, mas por conta daquilo que se convencionou chamar de polarização ideológica, ou seja, um estresse maior provocado pelo conflito ideológico, basicamente, né? E isso trouxe desafios nossos, desafios novos para o sistema de justiça que não estava habituado com isso. Então, cada eleição traz uma novidade. Então, se a gente pensar em 2018, por exemplo, veio o grande impacto da influência das redes sociais, com o Facebook. Então, todo mundo parou para estudar Facebook. Quando chegou em 2022, a questão não era mais Facebook, era WhatsApp, etc. e tal. Então, essa dinâmica, ela precisa entrar nessa nossa compreensão de que cada eleição vai, de alguma forma, nos surpreender e a gente tem que fazer tudo para antecipar. Então, isso é uma coisa. E a questão da cota de gênero já é uma briga mais antiga e que também, a cada eleição, ganha um temperinho um pouco diferente, porque eu costumo dizer que essa luta pela efetividade dessa ação afirmativa, que é a colocação das cotas de gênero, tem sido uma briga meio que quase que de enxugar gelo. Se a gente pensar que a primeira eleição em que a cota de gênero foi obrigatória foi em 2010. Eu era procuradora regional eleitoral naquela época e foi a primeira eleição em que essa cota foi obrigatória. A eleição rodou já com a obrigação dos partidos políticos preencherem, na verdade, a sua cartela de candidatos proporcionais, com 30% no mínimo de candidaturas Devia ser até mais, né? Porque olhando para o retrato demográfico, as mulheres teria que ser meio a meio, iguais, né? Lógico. Mas isso já foi uma luta. Imagina. Já foi uma luta. E naquele momento, nós fomos surpreendidos com coisas assim absurdas, né? Com candidaturas que eram falsas, totalmente falsas. O partido inventava um personagem. E naquela época os pedidos de registro eram feitos no papel.
né? Ainda o processo era ainda de papel, né? Hoje é tudo eletrônico, mas era de papel. Então você tinha que ter uma fotografia da candidata, né? Candidato da candidata. Como aquela candidatura era absolutamente falsa, eles faziam um desenho tosco no computador e colocavam. Era uma coisa assim absurda. Era uma coisa absurda. Sem contar candidaturas femininas cujas mulheres eram reais, mas que não sabiam que os seus nomes estavam sendo usados, então, as laranjas. Isso começa em 2010, permanece em 2012, 2014. É uma luta que veio e teve um ponto de virada muito por conta da insistência do Ministério Público nessa luta. Houve também um amadurecimento institucional, uma formação interna, né, uma preparação interna de enfrentamento desse tipo de infração. Então essa insistência toda acabou gerando um movimento importantíssimo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que em 2019 acabou por firmar a compreensão de que candidaturas falsas, candidaturas femininas falsas, ou seja, fraude na cota de gênero, derruba a chapa inteira. É isso que eu ia te perguntar, qual é a consequência? Assim, quem é que responde por essa infração? Porque esse é um problema muito sério, muito grave. O que você vai fazer, né? O que você vai fazer quando punir o partido só é pouco, né? E punir como? Porque as ações eleitorais são ações taxativas, você não tinha ferramenta. Você tinha a fixação da cota, não tinha ferramenta para fazê-la efetiva, para lutar pela sua efetividade. Sim, ação civil pública, por exemplo. Não cabe no direito eleitoral, né? Aliás, uma coisa também ruim, não cabe nenhuma das ferramentas desse tipo de tutela coletiva, não. Né? Então, o TSE veio dizendo, cai a chapa inteira. Cai a chapa toda. E isso gerou, de fato, uma certa tomada de consciência por parte dos partidos políticos que o risco aumentou. Sim. Então você criou um desestímulo realmente forte. Isso não significa que a gente esteja hoje tranquilo, porque aí, o que a gente tem visto? Os partidos violarem a cota de outra forma. As candidaturas são reais, são verdadeiras, e a sabotagem é no financiamento. Então mulheres que acabam, embora tenham direito, porque o Supremo e o TSE vieram dizendo, olha, se 30% é de candidatura feminina, 30% do financiamento também tem que ser. Sim, claro. Mas eles têm forma de burlar isso, passando dinheiro para a mulher na véspera da eleição, dificultando o seu acesso a esses recursos. Infelizmente, ainda é uma luta que está em campo ainda, que não acabou. E esse teu relato me fez pensar como é que os casos chegam, né? Como é que as questões chegam até o Ministério Público. Eu vi que na internet, na página do MPF, há ali um formulário, né, que é possível ser utilizado por qualquer cidadão para denunciar ilícitos eleitorais. Mas isso é suficiente assim, para acompanhar o que acontece, por exemplo, nas redes sociais? Esse caso da cota, a pessoa interessada já está legitimada, tem interesse, né, e vai buscar levar isso ao conhecimento do procurador ou promotor eleitoral. Mas, de uma maneira geral, como é que esses casos são acompanhados? Quer dizer, como é que eles chegam e como é que eles são acompanhados? Bom, todo o sistema de justiça teve que criar mecanismos de interlocução com a sociedade para receber esse tipo de notícia. Então, tanto o MP federal quanto o próprio MP estadual também tem, e a própria Justiça Eleitoral também tem esses canais de recebimento e de encaminhamento, de criação de fluxos internos, na verdade, para essas notícias. Isso tem uma eficácia limitada, né? Porque com o universo das redes sociais, com o universo da internet dentro do processo eleitoral, é como se a gente estivesse diante de um grande oceano, né? E a gente não tem olhos suficientes para isso. Então, isso vem sendo extremamente difícil de lidar. Agora, é preciso a gente entender que a atuação do Ministério Público no processo eleitoral, ao contrário do que você tem, por exemplo, no processo penal, em que o Ministério Público é o ator praticamente único, titular único da ação penal, então ele tem uma carga, uma concentração, digamos assim, de atuação muito grande.
No processo eleitoral isso não acontece, porque isso está mais ou menos pulverizado entre todos os interessados. Então, nós temos colegitimados a atuar no processo eleitoral, que são os candidatos, todos os candidatos, os partidos políticos, federações. Então, isso cria, na verdade, uma rede de... Eles vão se fiscalizar mutuamente. Exatamente, de mútua fiscalização. O que não retira do Ministério Público uma responsabilidade maior de olhar um ponto de vista um pouquinho acima. Porque eu vou te dizer por quê. Porque, às vezes, também os próprios partidos entram em acordos recíprocos de deixar. Então, a gente precisa estar justamente atento para evitar que isso aconteça. Mas, com relação às redes sociais, esse processo é um pouco mais complexo, porque dá para a gente sentir que, por mais que a gente tenha lance tentáculos, olhos e campanhas e ouvidorias para tentar olhar para esse universo, é pouco. É preciso estabelecer um convênio, uma cooperação com entidades da sociedade civil e com as próprias plataformas. Então, esse foi o grande movimento que foi feito nas últimas eleições, tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto pela Procuradoria-Geral Eleitoral, de chamar as plataformas para que elas assumam também aquele compromisso, aquele dever de vigilância. Sim, a sua responsabilidade, né? Também. Agora, eu vou te dizer que esses últimos movimentos que a gente está vendo, nesse ano especificamente, estão me deixando preocupado, porque eu não sei se a gente vai continuar contando com essa boa vontade das plataformas. Outra novidade, né? Como o que você pode disse. trazer. Outra novidade que está surgindo. Existe uma espécie de fact-checking da própria Justiça Eleitoral, eu digo, algum local, né, um site onde o eleitor pode ir verificar se determinada decisão da Justiça, por exemplo, é verdadeira, ou se aquela notícia que foi divulgada via WhatsApp ou outras plataformas, outras redes, se confere com a realidade. Isso é possível? Alguma coisa sim, eu vou te dizer por quê. Porque já que a gente está falando assim de novidades, né, uma das novidades que nós tivemos a partir da eleição, especialmente de 2022, foi uma grande campanha. Antigamente a gente estava... Antigamente, que eu digo assim, né? 2016, 2018, nós vimos muito combate, muita fake news, muita desinformação, mas de candidato contra candidato, né? Um atacando o outro. E aí, esse sistema de fact-checking sempre foi feito através de convênios com empresas que fazem isso, que estabelecem esses. O próprio Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro fez isso nas eleições de 2020, uma eleição muito desafiadora, porque foi a eleição da pandemia. Mas em 2022, nós tivemos o ingresso de um outro tipo de problema, que foi aquele que colocou o próprio sistema eleitoral na berlinda. Então, o ataque à justiça eleitoral, o ataque ao sistema de votação. E isso obrigou, sim, o próprio TSE a criar alguns mecanismos internos para desmentir ou para trazer, enquadrar, mas aquilo que estava contaminando o próprio funcionamento da justiça eleitoral. É suficiente? Não totalmente, né? Nada é suficiente nesse... É impressionante, né? A gente vai tentando criar esse dique, essa barreira, mas ela está sempre sob uma pressão muito grande. E os próprios fatos são questionados, né? Porque, olha aí quantas tentativas de desacreditar as urnas eletrônicas se mostraram frustradas, né? E não havia interesses pequenos por trás disso, né? Então, temos que acreditar, né? Pelo menos nessa perspectiva. Lógico. Não conseguiram demonstrar que são falsas, então é porque são... E se você pensar bem, são seguras, não é verdade? Só, nós temos eleições de 2 em 2 anos. Só fazemos eleições com urnas eletrônicas. A gente tem uma quantidade muito maior de candidatos que perdem do que ganham. Pois é. Se houvesse efetivamente, estatisticamente falando, alguma coisa verdadeira... dúvida, né? Você acha que isso não teria aparecido, né? Quanta gente que perde a eleição e vai para casa. Os fatos falam por si. Agora, para concluir a nossa conversa, eu quero trazer um tema que eu sei que é da sua... que você cuidou dele, não vou dizer da sua predileção, porque essas coisas a gente não tem gosto, né? Que é a influência da religião no processo eleitoral. Você já
palestrou, inclusive aqui no Ministério Público, sobre isso, e é uma perspectiva, me parece, muito interessante e pouco explorada. Também é uma novidade, né, em uma certa medida, quer dizer, não a influência, mas a resposta que a Justiça Eleitoral tem buscado dar para essa questão. E eu te pergunto, qual é o tamanho dessa influência? No Congresso Nacional, por exemplo, se fala abertamente numa bancada da fé, né? Bancada da Bíblia, bancada evangélica, bancada frente, já tem uma frente legislativa. E eu te pergunto, isso é legítimo? Já houve decisões em casos envolvendo abusos de poder nessa perspectiva? Bom, é importante fazer uma separação, né? Uma distinção aqui. A participação da igreja na política brasileira, no debate público político, ela não é nova, ela é muito antiga e ela tem um ethos de legitimidade, né? Afinal de contas, igrejas são entidades da sociedade civil e estão inseridas nesse debate público e é legítima que elas estejam. Então, a gente sempre teve isso no Brasil. Mas o que a gente viu acontecer ao longo das últimas décadas foi uma ocupação institucional de espaços políticos eleitorais. Então, é isso que você me falou. Então, a gente tem aí a bancada evangélica, uma bancada católica, frente parlamentar evangélica. Então, são a ocupação de espaços realmente institucionais dentro dos poderes instituídos, né? Dentro do poder legislativo, etc. Isso é alguma coisa que precisa chamar a atenção para um outro lado. Qual é esse lado? Olha, a gente, dentro do Ministério Público Eleitoral, tem que olhar para aquelas duas palavrinhas que a Constituição traz. O que a gente tem que olhar é para a legitimidade e a normalidade das eleições. Essas são as palavras que a Constituição traz. A gente tem que defender legitimidade e normalidade contra as espécies de abuso. Então, quando eu olho para isso, para a questão da religião na eleição, eu tenho que olhar se essa presença da religião, ela impacta a legitimidade ou a normalidade. E aí a gente para e pensa. O eleitor é legítimo que o eleitor forme a sua convicção em quem vai votar a partir da sua fé pessoal? Sim, absolutamente legítimo. O eleitor tem que estar livre para formar a sua convicção segundo o valor que ele quiser, inclusive a sua fé. É legítimo que ele vá buscar orientação dentro da sua religião, dentro da sua igreja? Também é. Que ele vá se aconselhar com o seu mentor espiritual? Também. Não há nada que o direito eleitoral possa fazer. Isso está na esfera da liberdade individual desse eleitor. O problema surge quando nós temos igrejas, a instituição igreja, que hoje, mais do que ocupar espaços no parlamento, ela tem partido político, tem igreja com partido político. Tem a igreja com uma televisão, com rádio, com um poder econômico, um poder de inserção midiática muito forte, um poder econômico muito grande. Isso é capaz de trazer desequilíbrio para uma eleição. Porque é um poder muito grande e a gente tem que estar sempre olhando para que as candidaturas no processo eleitoral elas não estejam muito díspares no que se refere a esse poder econômico e midiático. Você tem que dar uma equilibrada. Então, essa presença muito forte pode desequilibrar. E pode, inclusive, porque você está falando de um grande poder econômico, de uma estrutura material e de uma instituição que tem imunidade tributária. Sim, e não tem controle, né? Como os partidos têm. Goza dessa liberdade absoluta. E que a liberdade de religião é uma garantia constitucional que tem que ser preservada, claro. A gente para outros objetivos. A gente tem que olhar se no processo eleitoral ela não é um travo de desequilíbrio ali para o processo eleitoral. Isso, inclusive, motivou, nas eleições de 2020, que o ministro Edson Fachin, na época que compunha o Tribunal Superior Eleitoral, ele chegou a propor que o TSE admitisse o abuso de poder religioso como uma modalidade de abuso, porque a lei eleitoral só conhece 3 modalidades de abuso, né?
abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido dos meios de comunicação. O ministro Fachin falou, a gente pode pensar que, na verdade, existe também o abuso de poder religioso e que isso pode ser construído jurisprudencialmente. Mas ele perdeu. A tese dele não prevaleceu. E o Tribunal Superior Eleitoral, naquele momento, quando afastou essa tese, veio dizendo expressamente, isso não significa que seja um jogo do vale tudo, quando se fala em religião e igreja. Né? Na verdade, o que eles colocaram foi 2 pontos de vista específicos para se analisar, para se avaliar essa participação das igrejas nas eleições. É o abuso de poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação, basicamente. Então, aquele promotor eleitoral, aquele procurador regional eleitoral que estiver diante de uma candidatura que esteja se beneficiando largamente desse tipo de atuação de determinada igreja, vai ter que buscar a demonstração do poder econômico dessa igreja ou do poder midiático dessa igreja. Não atacar pelo lado especificamente religioso, mas pelo lado das modalidades, das categorias tradicionais de abuso, né? Abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E o TSE, a Justiça Eleitoral lida com esse fenômeno há muito tempo. A tentativa do ministro Fachin naquela época era justamente dar uma uniformidade para essa compreensão. E isso foi feito nas eleições de 2020 e é o que está prevalecendo até agora. Mas eu devo te dizer que é muito complicado, porque nós temos limitações, né? Dentro do templo é proibido fazer campanha. Mas não porque é templo, mas é porque é proibido ali pela mesma razão que é proibido fazer no shopping. Sim. Que é um lugar de acesso comum ao público. Então não pode fazer. Agora, como que você vai lidar com o discurso religioso de um líder religioso que vá dentro da sua ampla liberdade de culto, pregar a favor ou contra determinado candidato? É um terreno bem muito delicado, mas que precisa ser enfrentado. E são valores constitucionais que estão em conflito, têm que ser ponderados, né? No caso concreto. Então não dá para a gente ter uma receita de bolo prévia, mas não podemos desviar o olhar desse fenômeno, porque ele é grave, ele é sério. Muito bem, muito obrigada, Silvana, pela sua entrevista. Eu vou encerrar convidando os ouvintes a seguirem o programa, se inscrevam no nosso canal no YouTube para não perder nenhum episódio. Toda terça-feira um novo episódio está disponível no site da Amperge, no site da Rádio Roquete Pinto e no Spotify. Amperge Convida, com Heloísa Carpena.